Olá, turma, aqui é a professora Luciana. Vamos aqui para mais uma aula da disciplina de filosofia. Nosso conteúdo hoje é sobre os tipos de argumentação sobre a lógica. Na verdade, nós vamos dar uma continuação, né? Na aula passada, nós falamos sobre os métodos dedutivos e os indutivos, né? Sendo que esses dois métodos, eles são divididos em dois métodos, né? Os argumentos dedutivos e indutivos, e sendo que a analogia ela consiste em um tipo de indução, né? Só para nós relembrarmos aqui que os métodos dedutivos são, no caso, se todas as premissas elas são verdadeiras, então a conclusão ela deve ser verdadeira. Então toda a informação ou conteúdo factual da conclusão ela já estava pelo menos implicitando nas premissas. Já no método indutivo, né, se todas as premissas elas são verdadeiras, então a conclusão ela é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. Então a conclusão ela encerra a informação que não estava nem implicitando nas premissas. Então veremos aqui mais à frente o argumento por analogia, né? Então, os argumentos por analogia, elas são um tipo de argumento que se baseiam em comparações. Então, tira-se uma conclusão acerca de uma coisa A, comparando com uma coisa B. Por exemplo, os Mercedes, eles são semelhantes ao BMW. Os Mercedes têm a mesma característica de serem seguros. Logo, os BMW são carros seguros. Então, aí eu me baseei em uma coisa A, tirei uma conclusão de uma coisa A comparando com a coisa B. E aí eu tirei a conclusão, né? Temos aqui também a inferência, né? O termo inferência é muitas vezes tomado como sinônimo de raciocínio. Então, na realidade, ele tem um sentido muito geral e ele se aplica não somente a toda a espécie de raciocínio, que no caso é a dedução e a indução, mas também as diferentes operações de conversação. Então, cabe examinar cuidadosamente a forma de inferência, ou seja, a concatenação existente entre os diversos enunciados a fim de verificar se a argumentação ela é válida. Professora, mas o que é concatenação? No caso, é um relacionamento de ideias, pode ser fatos ou coisas entre si. Uma ligação, na verdade, né? Temos também aqui as falácias ou paralogismo, falácias ou paralogismo. Então, é um tipo de raciocínio incorreto que se apresenta como verdade. E aqui nós teremos as falácias formais e as falácias não formais, né? Nas falácias formais, elas ocorrem quando as regras do raciocínio correto, elas são contrariadas ou quando não se atendem às regras de inferência. Por exemplo, todos os homens, eles são loiros. Ora, eu sou homem, logo sou loiro. As falácias não formais, elas são diversos os tipos de falácias não formais, no caso. Muitas vezes elas decorrem da irrelevância das premissas, que inviabilizam a aceitar a conclusão. Outras são generalizações apressadas, que partem de falsas causas ou se baseiam em preconceitos. Por exemplo, diante daquele erro médico, concluo que a medicina é inútil. Então, aí foi uma falácia de acidente. Tal ação ela é injusta porque é condenável, e é condenável porque é injusta. Aí temos uma falácia de petição de princípio. Então, temos, como foi falado antes, né, nós temos são diversos os tipos de falácias não formais. Temos a falácia de afirmação do consequente, falácia de negação do antecedente, falácia da conversação, falácia de oposição. Temos também vários outros tipos de falácias, né? Que no caso nós falaremos não formais, que falaremos no caso na próxima aula, certo? Então, por hoje é só, até a nossa próxima aula.